Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, professora da Rede Municipal de Pelotas, ah, formada em licenciatura em matemática pela UFPEL, fiz especialização em educação matemática também pela UFPEL e atualmente estou fazendo curso de segunda licenciatura em pedagogia pela Uninter. Eu vou trabalhar com vocês ao longo de vários vídeos sobre um curso chamado Resolução de Problemas, uma metodologia possível para o ensino da matemática nas séries iniciais. Então, pensamento inicial. Por que a gente vai trabalhar com isso? O professor tem uma grande oportunidade em sala de aula, despertar nos seus alunos o gosto pelo raciocínio. E como a gente vai fazer isso? Uma das metodologias é a resolução de problemas na sala de aula ou nas aulas remotas. Também é possível trabalhar com os problemas com os alunos. Tem um pesquisador, o George Polia, que ele trabalhou muito nessa área da educação matemática. Ele trabalhou com a resolução de problemas e ele dividiu essa resolução de problemas em 4 etapas, que são muito importantes para o aluno entender e compreender o problema. Então, não é assim, simplesmente ele resolver o problema e não saber o que está acontecendo, ou aquela famosa pergunta que ele faz, professor, é continha de mais ou continha de menos? Então, se ele seguir essas 4 etapas, ele vai conseguir compreender o problema e nós não vamos ter aquelas perguntas, né? Porque a gente sabe que se o aluno faz aquelas perguntas, é continha de mais ou continha de menos? Então, quer dizer que ele não está entendendo o problema, ele não sabe o que está acontecendo no problema. A primeira etapa é a compreensão do problema. Então, ele vai identificar todos os dados do problema. Geralmente, no problema, nós temos dados numéricos. Então, ele vai pegar todos os dados numéricos, anotar, falar o que significa cada um daqueles dados e vai ver qual é a pergunta do problema. Ele vai focar na pergunta. O que o problema está perguntando? Aonde eu quero chegar? Então, é isso que ele tem que pensar. Aonde ele quer chegar? Então, depois que ele anotou todos esses dados e viu qual era a pergunta, ele vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, ele vai construir uma estratégia de resolução. Então, primeira coisa, ele vai pensar, tem algum problema parecido que ele já resolveu e que ele conseguiu encontrar a solução? Então, se tiver um problema parecido, esse novo problema que ele está vendo, ele pode usar o mesmo raciocínio, o mesmo caminho, o mesmo cálculo para resolver. Se por um acaso esse problema que ele está vendo é novo, ele nunca fez nenhum problema parecido, então ele vai ter que traçar um caminho, uma estratégia. Aí que ele vai usar a criatividade dele. Nessa etapa é muito importante que ele faça um desenho para ele enxergar o que está acontecendo com o problema. Um desenho, ou um esquema, ou um mapa mental. Aí também depende do nível que o aluno está, né? Então, ele tem que entender o que está acontecendo para ele poder pensar num caminho, um cálculo, um raciocínio que ele vai usar. Depois que ele passar dessa segunda etapa, ele vai para a terceira etapa, que aí é executar a estratégia que ele criou. Então, esse cálculo que ele pensou, ele vai usar, vai fazer o cálculo, vai fazer o raciocínio necessário e aí ele vai ter um valor numérico. Tem alguns problemas que não precisa fazer cálculo, só raciocínios. E tem alguns problemas também que eles não vão encontrar um valor numérico. Pode ser outro raciocínio ou outra resposta. E a última etapa, que é a mais importante de todas, para saber se ele entendeu o problema, ele vai revisar a solução. Então, não é simplesmente ele fazer a continha e já entregar a resposta. Não, ele tem que saber, tem que pensar se aquela solução, aquela resposta que ele encontrou é coerente com o problema. Então, se satisfaz a pergunta do problema, se ele respondeu a pergunta do problema com aquela solução. E se ela é coerente, se dá certo com o problema. Então, se ele fizer essas 4 etapas, ele vai entender o que ele fez, ele vai conseguir resolver o problema, e aí ele já vai ter mais um problema para a bagagem dele. Quando ele for resolver outros problemas semelhantes, ele vai poder usar esse problema.
Tem um vídeo de uma professora na internet que ela dá dicas para os alunos resolverem os problemas. As dicas são as mesmas que eu mostrei aqui. Só que aqui eu mostrei de um jeito teórico, né, para vocês, professores, poderem entender da onde saiu essa teoria, né, que foi do matemático George Collier. E nesse vídeo, essa professora ela fala mais para os alunos, uma maneira mais didática, para eles entenderem o que eles têm que fazer em cada etapa e também para motivá-los, para incentivá-los. Então, seria importante mostrar para eles. É o que nós vamos assistir agora. Então, agora, já que eu mostrei para vocês quais são as etapas para resolver problemas, eu vou dar as dicas para os professores como escolher os problemas, como encontrar os problemas matemáticos. Não é simplesmente qualquer problema que a gente pode dar para o aluno, que ele vai conseguir resolver, que ele vai despertar o gosto para resolver. Então, tem um outro pesquisador brasileiro, o Luiz Roberto Dante, e ele escreveu vários livros didáticos de matemática, ele usa muito essa metodologia da resolução de problemas, e aí ele descreveu algumas características que são importantes para um bom problema. O primeiro, um problema tem que ser desafiador. Tem que desafiar o aluno a resolver. Ele tem que se sentir motivado a resolver. Segundo, um problema tem que ser real. Então, ele tem que conseguir enxergar uma solução e perceber problemas parecidos. O que significa um problema real? Com dados reais. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um problema. Uma pessoa vai limpar a biblioteca e ela vai carregar 1000 livros primeiro. Depois ela vai voltar e carregar mais 2000 livros. Será que isso é possível para uma pessoa? Será que sozinha aquela pessoa vai conseguir carregar 1000 livros e depois vir carregar mais 2000 livros? Então, parece impossível, né, para uma pessoa só fazer tudo isso. Então, esse problema, ele não é real, não tem dados reais. O aluno ele não vai conseguir enxergar o problema, não vai conseguir enxergar uma pessoa carregando 1000 livros. Então, tem vários outros problemas que também eles não são reais. O aluno não vai conseguir enxergar. E aí, se for um problema desses, vai ser mais difícil para ele conseguir compreender o que ele está fazendo, porque não é uma coisa que ele consegue enxergar. Terceiro tipo, o problema tem que ser interessante para o aluno. Tem que despertar a curiosidade nele. Ele tem que querer resolver. Então, ele tem que usar a criatividade dele para resolver. Então, tem que ser um problema interessante. Quarto, tem que conter um elemento desconhecido. Então, o aluno deverá realmente procurar uma solução para o problema. Tem muitos problemas que até esse autor cita, que são muito, por exemplo, assim, a soma das idades de duas irmãs é tanto. Qual é a idade da irmã mais velha? Né? Esse problema, ele não tem um elemento desconhecido. A idade de uma pessoa não é desconhecida. A gente pode perguntar para a pessoa qual é a idade dela, né? Ou ver qual o ano que ela nasceu e fazer a continha da idade. Então, não é algo assim desconhecido. Não é que o aluno vai ter que procurar uma coisa desconhecida. Aquela idade já está determinada. É aquela idade que a pessoa tem, então é só perguntar para a pessoa. Então, alguns problemas assim, eles acabam desmotivando os alunos, porque não é algo que eles vão tentar encontrar uma resposta. Então, o aluno deverá realmente procurar uma solução para um problema. O cálculo para fazer no problema não deve estar evidente. Tem alguns exercícios que alguns chamam de problemas, só que não são problemas. Porque no exercício está dizendo, faça agora uma continha de soma, faça agora uma continha de subtração, ou dá alguns dados, tal, e agora soma esses valores, tá? Então, nesse problema, nesse tipo de exercício, não é um problema porque não tá, o aluno não vai pensar qual cálculo que ele tem que fazer. Então, o cálculo já está evidente ali, então não é um problema. O aluno ele tem que procurar uma maneira de resolver o problema e usar toda a sua criatividade, toda a sua bagagem que ele tem, tudo que ele já aprendeu até o momento para tentar resolver aquele problema. Senão não vai ser um problema. Né? Já vai ser uma continha ali que está pronta. É só ele fazer a continha que está pronta, não precisa pensar a continha. E outra coisa muito importante,
o problema tem que ter um nível adequado de dificuldade. Então, o professor tem que ver em qual faixa etária está o aluno e aquele problema tem que estar naquela faixa etária para o aluno resolver. Se for um problema muito difícil, o aluno não vai conseguir resolver e ele vai se sentir desmotivado. E se for um problema muito fácil, o aluno também não vai ter vontade de resolver, porque é muito fácil, ele já sabe, ele já fez vários problemas daquele tipo, não precisa ficar repetindo os problemas, repetindo os tipos de problemas. A gente pode ir evoluindo. Conforme o aluno resolve um problema ou dois problemas do mesmo tipo, no mesmo nível, ele já pode passar para outro nível. Isso é muito importante para motivar eles. Então, todos esses que eu comentei com vocês são tudo para a gente poder escolher um bom problema, as características do bom problema. E aonde nós podemos encontrar estes problemas? Eu falei para vocês da teoria, das 4 etapas de resolução de problemas que existem. Falei para vocês como devem ser os problemas. Mas aonde nós vamos encontrar tudo isso? Bom, isso é assunto para os próximos vídeos. Então, aguardo vocês. A bibliografia que eu utilizei nessa apresentação é de um artigo que está dentro do livro Matemáticas, Educação e Pesquisa, que foi produzido pela Universidade Federal de Pelotas em 2014. Esse artigo é a resolução de problemas, uma metodologia possível, em qual eu sou uma das autoras e a professora orientadora na época que eu fiz esse artigo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos.